foram construídas de maneira artesanal, mas com um grau de lesividade muito grande, né, com várias agentes ali com artefatos de fragmentação que simulam uma granada. Então, isso, de fato, poderia trazer causar um dano ainda maior se houvesse, enfim, o intento concluído dessa pessoa. Além disso, essa pessoa portava com ela um extintor de incêndio carregado de combustível, de gasolina, que simula também um lança-chamas. Estava com ele no momento do encontro e que apontam, reitero, a gravidade dessa situação que nós encontramos. No porta-malas do veículo, vários fogos de artifício, montados, estruturados, inclusive apoiados em tijolos, para que fossem canalizados por uma única direção, que foi de fato acionado, causou inclusive incêndio parcial do veículo, e também esse trailer, que já foi alugado há alguns meses, não foi uma coisa bem recente, e que estava num ponto estratégico ali nas proximidades, do STF, o que nos aponta para, de fato, um planejamento de médio, talvez de longo prazo, e que canalizam e sinalizam a gravidade de tudo isso que foi feito. Não sabemos ainda a motivação do crime, estamos trabalhando, como eu já disse, com essas hipóteses criminais de uma ação terrorista, mas também da ação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E esse caso se conecta, como também já rapidamente mencionei, com outras investigações nossas aqui da Polícia Federal, que a partir, inclusive, desse sinal muito claro, né, dessa mensagem deixada pela pessoa que se suicidou ontem, revela que, de fato, há conexões e, portanto, nós vamos trabalhar com a nossa equipe, com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Civil, para que a gente consiga, de fato, elucidar esse episódio. O inquérito foi instaurado ontem, encaminhado à Suprema Corte, e agora está na presidência para definir a competência, qual ministro será o ministro relator do episódio. Não sei se, enfim, nesse espaço de tempo aqui já foi feita essa distribuição, mas o encaminhamento está para a deliberação do presidente ministro Barroso. Então, eu, com essa breve síntese aqui, relato um pouco do que aconteceu. O inquérito está sob sigilo. Eu já antecipo que detalhes da investigação haverá limitações para que a gente aqui avance, mas eu me coloco à disposição para eventuais perguntas que tenham. Em relação à residência, o apoio, nós também já conversamos com a proprietária, o imóvel alugado, mas, enfim, ainda muito impactada pelo episódio, vamos ter uma segunda oportunidade de conversar, identificar isso. Eu vejo, e isso é um dado público, as redes sociais com muita mobilização de outras pessoas. Agora, a investigação que dirá, né, se essa pessoa agiu isoladamente ou agiu em conjunto com demais, inclusive com apoio e talvez, enfim, a investigação dirá se houve apoio financeiro, apoio logístico para isso. Então, essa é a questão que a gente vai buscar também na investigação. Ficha criminal eu não tive acesso, enfim, são dados que a investigação terá, mas em relação às apreensões, nós apreendemos ainda material explosivo na residência dele, apreendemos agora, há instantes, um telefone celular, que talvez seja um caminho importante para a gente avançar nessa investigação, e também vários artefatos ainda na residência e no trailer. E aqui tem um ponto que reafirma a gravidade dessa situação. Nossa equipe fez buscas na residência da Ceilândia, e felizmente utilizamos a boa doutrina da nossa instituição, da Polícia Militar também, para fazer a entrada nesse tipo de ambiente. E entramos com um robô, né, o nosso robô antibombas. Entramos na residência, o robô entrou na residência e, ato contínuo, ao abrir uma gaveta para fazer a busca, houve uma explosão, né, uma explosão gravíssima que
salvou, né, o uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Então, na residência encontramos também outros artefatos, muitos até pela sensibilidade têm que ser destruídos, e outros materiais que coletamos, né, e eu diria, acho que de muita relevância, a apreensão do celular. O Francisco, ele publicou nas redes sociais que os ataques começariam dia 13 e terminariam dia 16. Eu queria entender se a PF trabalha já com a hipótese de que ele pode ter espalhado explosivos em outros lugares da cidade. E também queria ouvir do senhor se a PF avalia que houve falha na inteligência, tendo em vista que ele tem publicado já há algum tempo ameaças nas redes sociais, desde quando ele chegou em Brasília. Obrigada. Nós não descartamos nenhuma hipótese de imediato, né? Há nas redes sociais, ou enfim, ou grupos, eu vi isso ontem ainda, de que outras autoridades teriam, enfim, sido objeto dessa ação, o que ainda não se confirmou, mas a gente está trabalhando também com todas as hipóteses. Em relação à atividade de redes sociais, e que bom, Sara, que você traz essa pauta aqui, é importante que definitivamente se tenha uma regulação, que se tenha normas, se tenha regras claras para o uso de redes sociais. Não é possível mais a gente conviver com esse tipo de ação. Esse caso agora talvez mostre ainda de maneira mais clara a necessidade que se tem de termos o acesso à regulação para que as pessoas não fiquem impunes, livremente, cometendo crimes utilizando redes sociais. Então, esse eu acho que o episódio é trágico, mas tem que trazer ensinamentos e gerar oportunidades. Então, eu espero que essa seja uma oportunidade para que aí sim a atividade de investigação, atividade preventiva possa se tornar mais efetiva. O que houve foi uma ação muito rápida, tão logo o cenário foi posto, a ação das polícias aqui do Distrito Federal, a atuação da nossa instituição, e agora a gente espera, com o inquérito policial, entender toda a dinâmica desse ocorrido. Eu queria perguntar se a PF trabalha com a hipótese de que o Francisco era um lobo solitário, ou se ele integrava, fazia parte de grupos extremistas. Eduardo, reiterando, né, nós não descartamos nenhuma hipótese. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas com essa expressão do lobo solitário, porque ainda que a ação visível seja individual, por trás dessa ação nunca há só uma pessoa, sempre um grupo ou ideias de um grupo, ou extremismos, radicalismos que levam ao cometimento desses delitos. Então, a ação, de fato, foi uma ação individual, mas a investigação dirá, né, se há outras conexões, se há outras redes, o que está por trás, o que impulsionou essa ação. Então, esse é o nosso esforço. As equipes já estão em campo, não só aqui em Brasília, mas também em Santa Catarina, colhendo todos os elementos possíveis para que a gente consiga avançar. O inquérito, como eu disse, foi distribuído ontem ainda, enfim, está em trâmite lá. Então, logo tenhamos o ministro relator designado, certamente o doutor Coca, enfim, a sua equipe vão adotar outras medidas para que a gente consiga dar efetivamente essa resposta. Mas eu, de antemão, sempre digo, por princípio talvez até, de que essas ações não são ações isoladas, são ações sempre permeadas por outras iniciativas. Paola Cuenca, SBT. Oi, gente, boa tarde. Diretor, eu gostaria de saber qual está sendo a atuação da PF em Rio do Sul, a cidade do homem que cometeu esse atentado, quais investigações acontecem por lá, e ainda como já foi feito, se já foi feito, né, um contato com a família, ex-mulher, filhos, seja para a liberação de corpo, ou entender mesmo se esse homem já tinha algum outro tipo de plano, comunicado à família, o que está acontecendo por lá. Paola, esses detalhes, né, do curso da investigação, eu, por óbvias razões, não posso aqui esclarecer, né, mas o que já tem, enfim, publicamente um vídeo, talvez seja da ex-esposa do cidadão, já relatando algumas coisas em relação a isso. Então, o que eu posso dizer é que sim, a nossa equipe já está não só em Rio do Sul, mas em outras cidades da região, nossa equipe está em campo, coletando informações, coletando os dados,
para que a gente traga a maior quantidade possível de informações, de provas, de elementos, para que a gente consiga, espero eu, num curto espaço de tempo, trazer uma resposta definitiva para esse episódio. Alex Rodrigues, Agência Brasil. Bom dia. Queria retomar a pergunta da colega e pedir que o senhor explicasse um pouco melhor qual que é a linha de investigação, ou qual que é a hipótese com que as autoridades policiais trabalham para explicar a menção ao dia 16, já que ele é muito claro ao dizer que o jogo acaba dia 16. Eu não tenho esse dado concreto em relação ao dia, são questões que a gente vai poder esclarecer e fazer os necessários vínculos no processo investigatório. O que se pode comentar em relação às nossas hipóteses criminais foi que eu salientei aqui talvez no início. Nós trabalhamos com fundamentalmente duas hipóteses, a questão, e que não se excluem, né, pelo contrário, podem ser complementares, a questão da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ação terrorista. Isabel, CNN. Oi, doutor Andrei, bom dia aos demais. Doutor Andrei, queria entender melhor essas conexões que o senhor se referiu. A gente entende que há sigilo da investigação, mas se a gente pode estabelecer algo relacionado ao 8 de janeiro e saber se há expressamente algo relacionado ao ministro Alexandre de Moraes, já que a própria ex-esposa dele também já mencionou que ele teria o objetivo de matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Queria entender o que o senhor poderia falar disso para a gente e saber se vocês conseguiram também traçar o itinerário dele nos últimos dias, entender como foi a saída da Câmara dos Deputados, que dia que ele teve acesso ao Supremo Tribunal Federal, já que tem imagens dele justamente ali dentro do plenário da Suprema Corte, se ele usou essas visitas também para tentar fazer uma espécie ali de estudo de campo. Obrigada. Em relação às pesquisas, né, que estão sendo feitas, e é importante também que se diga, né, a nossa integração aqui com a polícia do Senado, com a polícia, a polícia da Suprema Corte, a segurança da Suprema Corte, para que a gente tenha essa rápida troca de informações, preservação de imagens, de dados, e também do Congresso. Inclusive já vi um parlamentar dizendo que era seu amigo e recebeu essa pessoa lá nessa visita, nesse processo lá. Então isso vamos poder apurar e trazer todos esses elementos no curso da investigação, de maneira a preservar todas as provas, de preservar tudo aquilo que temos. E vejam a importância também, voltamos aqui às redes sociais, da possibilidade da polícia judiciária fazer a preservação dos dados de redes sociais para que no futuro, com autorização judicial, o acesso pleno seja feito. A vinculação em relação a esse episódio, do que eu posso aqui publicamente comentar, é muito clara, já publicada inclusive nos jornais de hoje, em relação a mensagens deixadas na residência dele, citando uma terrorista, enfim, uma pessoa, terrorista não tecnicamente aqui falando, mas citando uma pessoa que atuou violentamente no dia 8 de janeiro. Então, isso nos aponta, é um dos elementos, não é o único, mas nos aponta uma relação direta com esses episódios. Além do que você mencionou, um áudio da ex-esposa que cita que ele estava aqui no começo do ano de 2023, ainda que ela tenha dito que achava que o 8 de janeiro ele não estava no local, mas que ele estava aqui em Brasília durante esse período e teve várias vezes nesses períodos de tempo. Então, são elementos que alguns, né, que já apontam nesse sentido, e a investigação, ao concluir, seguramente trará todos os elementos coletados. Sobre o Moraes também, o ministro Alexandre de Moraes, acho que o próprio áudio dessa senhora é muito categórico, e há outras mensagens de redes sociais, inclusive enviadas para o próprio Supremo, ameaçando a Corte como um todo, ou seja, não só o ministro Alexandre de Moraes, mas especificamente nesse caso, a fala dessa senhora, dizendo que o alvo dessa pessoa era, sim, o ministro Alexandre de Moraes. E aqui voltamos à nossa pauta da gravidade da situação,
que não é algo que a gente possa tratar de maneira distinta do que não com o rigor necessário como um ato terrorista e como atuação violenta para a abolição do Estado Democrático de Direito.